Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 17ª rodada da Bundesliga. A Bundesliga que deu uma grande parada aí no final do ano passado, né? Ficamos basicamente 20 dias sem jogos e agora vai voltar firme e forte aí, né, para concluir o primeiro turno, né, a última rodada agora do primeiro turno da Bundesliga e agora aí vai engrenar uma sequência de jogos até o final da temporada para consagrar, né, o grande campeão dessa temporada. E já nessa sexta-feira teremos o grande favorito Bayern em campo enfrentando o Hoffenheim às 4h30 da tarde. E a gente tem aqui já um mercado extremamente baixo para o lado do Bayern, né? O Bayern é sim muito favorito, é o grande favorito ao título da competição e basicamente contra todos os seus adversários o Bayern é muito favorito porque tem um elenco muito mais qualificado, principalmente nesse jogo aqui contra o Hoffenheim. O mercado está oferecendo uma odd de 1.16, uma odd extremamente baixa, não é uma faixa de odd que eu costumo trabalhar, mas se você gosta de trabalhar nessa faixa de odd, se você tem método para trabalhar nessa faixa de odd, muito provavelmente você vai encontrar uma grande pressão do Bayern ali no primeiro tempo. Eu vou optar por não trabalhar essa partida porque eu não tenho métodos para poder estar trabalhando essa odd do Bayern na casa dos 1,16, mas se você tem métodos para isso, muito provavelmente você vai encontrar um grande amasso do Bayern aqui nesse jogo. Muito provavelmente o Bayern deve ganhar, mas é um jogo que eu vou pular, não vou listar aqui esse back buy, né? No mais que o Bayern deve vencer a partida, mas não tenho métodos para isso, então eu vou preferir pular esse jogo da sexta-feira e bora lá dar continuidade, porque no sábado temos muitas partidas e o primeiro jogo já é o mais que vai receber a equipe do Wolfsburg, né? A equipe do Wolfsburg está ali no meio de tabela, mas está na briga contra o Degola, né? O mais que na temporada passada já custou se livrar da zona de rebaixamento, brigou até a última rodada contra a zona da degola e nessa temporada não deve ser diferente, né? O mais que vem apresentando um péssimo futebol, tem um dos piores ataques da competição, mas marcou apenas 13 gols. E aqui é um jogo extremamente difícil, né? A gente tem um mercado dando um grande favoritismo aqui para a equipe do mais, um favoritismo relevante basicamente ao mando de campo. Vai enfrentar a equipe do Wolfsburg, que possui um contra-ataque de muita qualidade. É um jogo extremamente para leitura, é um jogo difícil para a gente traçar qualquer tipo de cenário pré-live. É mais um jogo que eu também vou pular. Não gosto de estar trabalhando esse mais e a equipe do Wolfsburg para ir com algum viés para essa partida. Aqui é um jogo completamente para leitura, então é um jogo também que eu vou preferir estar pulando. E o nosso próximo jogo é o RB, que vai enfrentar a equipe do Frankfurt. O RB que tem um bom elenco, né? Vem apresentando boas partidas aqui na Bundesliga. Tudo bem que o objetivo principal da equipe do RB é a Liga dos Campeões, mas a Champions agora retorna só no final de fevereiro, então vai ter aí basicamente mais de um mês com a equipe do RB focando basicamente aqui no Campeonato Alemão para poder tentar dar uma engrenada aqui nessa classificação e vai enfrentar a equipe do Frankfurt, o Frankfurt que vem oscilando muito nas suas partidas, tem partidas que o Frankfurt consegue jogar muito bem, tem partidas que o Frankfurt joga completamente apagado e aqui a gente tem que levar em consideração um fator muito importante, né? A equipe do RB junto com a equipe do Leverkusen são as equipes que mais nos apresentaram padrões de back no primeiro tempo, nessas 16 primeiras rodadas da Bundesliga, e não tem como a gente não colocar isso em pauta na hora de fazer uma análise da partida. O RB, em muitas das suas 16 partidas, nos apresentou bons padrões de back, e aqui nesse jogo não deve ser diferente. Eu venho aqui para essa partida para buscar esse back RB, que tem no momento uma odd de 1.46, é basicamente tomar cuidado para ver como que a equipe do Frankfurt vai estar contra-atacando, porque a posse de bola, muito provavelmente a gente vai ter o RB tendo a posse de bola, controlando o meio de campo, e se o RB não tiver dando chance de contra-ataque para a equipe do Frankfurt, vai ficar muito confortável trabalhar esse back no primeiro tempo. Então, listei aqui o nosso primeiro back do Café com Apostas, esse back RB, numa odd de 1.46. E o nosso próximo jogo é a equipe do Wolfsburg, que vai enfrentar o poderoso Leverkusen, né? O Leverkusen que vem encantando nessa Bundesliga, né? É o líder da competição, tem um jogo a mais, tem alguns pontos de diferença aí para o Bayern de Munique. E se o Leverkusen quiser sonhar com o título da competição, não pode perder pontos contra equipes tecnicamente muito inferiores. A equipe do Wolfsburg está ali na 11ª colocação, mas tem um elenco para brigar contra a Degola, né? Uma equipe que não vem encaixando seu estilo de jogo, é uma equipe
que oscila bastante e vai enfrentar uma equipe muito encaixada, que é a equipe do Leverkusen. Como eu falei no jogo do RB, né, na análise do jogo do RB, o Leverkusen também é uma das grandes equipes, né, das boas equipes, onde a gente encontrou muitos padrões de backs para ela nessas primeiras 16 rodadas. Então não tem como também a gente vir para essa partida a não ser pensando num viés nesse back Leverkusen, que vem muito motivado. E eu vou também para esse jogo buscar esse back Leverkusen, que tem uma odd de 1,56. Basicamente, tentar esperar os primeiros 10 minutos, que o Wolfsburg deve tentar exercer aquela pressão da equipe mandante, mas à medida que o tempo for passando, muito provavelmente a gente vai ter o Leverkusen controlando as ações do meio de campo, tendo a posse de bola, tocando bola no campo ofensivo, e se a equipe do Wolfsburg não estiver conseguindo válvula de escape, vai ficar muito confortável trabalhar esse back RB nessa odd de 1,56. Então eu listei aqui o nosso segundo back do Café com a Aposta, esse back Leverkusen a 1,56. E o nosso próximo jogo é o Freiburg, que vai enfrentar a equipe do Union Berlin. O Union Berlin, que é a grande decepção dessa temporada, né? Foi uma sensação na temporada passada. Nessa temporada não conseguiu ir bem nem na Bundesliga, nem na Liga dos Campeões, onde tentou priorizar um pouco mais e basicamente desmoronou a temporada, né? A Union Berlin hoje é o 15º colocado, tem apenas 13 pontos. É quase improvável a gente ver a equipe do Union Berlin chegando para disputar alguma competição internacional na próxima temporada. E aqui é mais um jogo carne de pescoço. O Freiburg é uma equipe que vem oscilando bastante. A equipe do Union Berlin ainda não se encaixou. Se a gente fosse analisar o retrospecto das últimas partidas de ambas as equipes, a gente poderia tentar vir com um viés maior para poder tentar buscar esse back à equipe do Freiburg, mas o Union Berlin, no mais que ainda não se encaixou na temporada, possui um elenco muito qualificado. É um jogo que eu vou levar para o live, né? Não vou traçar nenhum cenário para poder buscar algo de viés para essa partida. É um jogo que eu vou abrir ele, vou acompanhar. Se a equipe do Union Berlin não estiver conseguindo contra-atacar, o Freiburg estiver controlando as ações do jogo, né, vai ficar muito confortável poder buscar essa correção de odd aqui, tanto no Lei Union Berlin quanto no back Freiburg, mas aqui é um jogo praticamente para leitura, então é um jogo também aqui que eu não vou estar listando nenhum viés para a gente ir trabalhar a partida às 11h30. E o nosso próximo jogo é o Colônia contra o Heidenheim, duas equipes que no início da temporada eram cotadas para brigar contra a zona da degola. O Heidenheim, que subiu agora da segunda divisão para disputar a Elite, né, conseguiu engrenar boa sequência de vitória, né, principalmente antes da parada de final de ano, né, onde engrenou 3 vitórias consecutivas e basicamente, né, já deu ali um adeus à zona da degola, mas tem um elenco muito limitado. A equipe do Colônia também tem um elenco muito limitado e aqui é mais uma partida complicada para a gente traçar algum cenário. É um jogo que a gente vai ter que acompanhar um live para ver se a gente encontra alguma oportunidade para poder trabalhar. Essa odd do Colônia de 2,14, para mim, ela está bem abaixo nesse mercado, poderia estar um pouco mais parelho, mas aqui também é um jogo completamente para leitura, não vou com viés de buscar uma correção do Colônia. A gente deve ter um início de jogo com o Colônia tendo mais a posse de bola na partida, o Colônia tentando, né, controlar melhor as ações do meio de campo, mas é um jogo também que eu vou pular, é um jogo completamente para leitura. E o último jogo desse sábado é o Darmstadt, que vai enfrentar o Dortmund. O Darmstadt, que subiu junto com o Heidenheim para disputar a Elite nessa temporada, né? A equipe não se engrenou, não conseguiu reforçar e não conseguiu engrenar uma boa sequência de vitórias como conseguiu a equipe do Heidenheim. A equipe do Darmstadt muito provavelmente vai brigar até a última rodada contra Colônia, mais Bochum, Werder Bremen e até mesmo a equipe do Wolfsburg contra essa zona da degola e vai pegar um Dortmund, né? Um Dortmund que é uma equipe que vem oscilando bastante nas suas apresentações. O Dortmund que não consegue entrar nos 220 na sua partida, começa a entrar nos seus jogos de forma muito lenta, e isso atrapalha demais para a gente tentar buscar algo a favor do Dortmund. Muito provavelmente a gente deve ter o Dortmund vencendo essa partida aqui contra a equipe do Darmstadt. O Dortmund tentou focar ali na Liga dos Campeões, conseguiu sua classificação, só que entra na mesma situação da equipe do RB, né? Teremos Champions só no final do mês de fevereiro, então o Dortmund agora tem que focar aqui nesse campeonato alemão, mas o Dortmund ainda não nos apresentou um bom futebol para a gente buscar um back nessa odd de 1,57. O Dortmund é aquela equipe difícil de encaixar uma leitura, né? Voltou a ser aquele Dortmund de 2, 3 anos atrás.
Então é mais um jogo também aqui que eu vou pular. Muito provavelmente a gente deve ter esse Dortmund vencendo essa partida, mas pelo futebol que o Dortmund vem apresentando nas últimas partidas, é um jogo também que eu vou pular. Não vou vir com viés nenhuma para esse jogo do Darmstadt contra o Dortmund. Se você quer vir com viés de buscar esse back Dortmund na partida, tome só cuidado, né, de como que o Darmstadt vai estar reagindo quando tiver a posse de bola. Um ponto positivo, que a equipe do Darmstadt é uma equipe que erra muito, né, peca muito no seu setor ofensivo, né. Quando tem a oportunidade de criar um contra-ataque, está sempre ali errando um passe, errando um lançamento, forçando algumas bolas, coisa que meio que devolve a bola para o adversário. E aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande, né. Se o Darmstadt estiver vacilando muito, muito provavelmente o Dortmund vai martelar, e uma hora vai acabar marcando. Mas aqui é mais um jogo também que eu vou pular, não vou com viés nenhum pré-live de buscar nada, nem a favor do Dortmund, nem contra o Darmstadt. E agora os nossos próximos jogos são domingo, né? O Bochum que vai enfrentar a equipe do Bremen, né? Duas equipes que vão brigar contra a Degola até a última rodada do Campeonato Alemão. E aqui a gente tem mais um jogo carne de pescoço nesse domingo às 11h30 da manhã. A gente tem um mercado dando um grande favoritismo para a equipe do Bochum numa odd de 2,24, um favoritismo que é devido apenas ao mando de campo, mas é um jogo complicadíssimo da gente traçar algum cenário para poder buscar algo em live, né? Trabalhar contra o Bochum é muito complicado pelo estilo de jogo do Bochum, como eu sempre falo aqui no Café com Apostas. É uma equipe que eu não gosto de estar trabalhando contra, porque o Bochum é uma equipe que ataca em blocos, então, no mais que não costuma ter muita posse de bola, mas quando tem aquela posse de bola, está sempre com muitos homens no campo ofensivo, dando trabalho para o seu adversário, né, e acaba também cedendo muitos contra-ataques, tanto que é uma das defesas mais vazadas aqui da Bundesliga. É um jogo também completamente para leitura, não gosto de trabalhar a equipe do Bochum. É um jogo que eu também vou pular aqui nesse domingo às 11h30. E o nosso último jogo é um jogo que promete muito, né? A equipe do Gladbach que vai receber a equipe do Stuttgart. Duas equipes muito boas de contra-ataque. O Gladbach vem jogando abaixo das expectativas nessa temporada, mas é uma equipe que marca muitos gols e também sofre muitos gols, né? Um exemplo disso é que o Gladbach marcou 31 e sofreu 35 e vai enfrentar a grande sensação também aí, que é o Stuttgart nessa temporada aqui na Bundesliga. Se o Stuttgart não tivesse perdido o seu principal centroavante, né, que ficou basicamente 3 jogos próximos da data FIFA em novembro, onde o Stuttgart perdeu ali 2 partidas seguidas, a gente devia ter esse Stuttgart aí até mesmo na segunda colocação. O Stuttgart, atrás do Leverkusen, é uma das boas equipes aqui do campeonato alemão, né? Uma das equipes que mais nos mostrou, né, padrões de back no primeiro tempo. É uma equipe que sabe atacar muito bem, sabe contra-atacar muito bem. E o sonho do Stuttgart é disputar uma Liga dos Campeões. E pelo futebol que vem mostrando, né, se conseguir manter o nível, a gente vai ter esse Stuttgart garantindo uma vaga aí para a próxima Liga dos Campeões. A gente tem um mercado dando um favoritismo para o Stuttgart. Esse favoritismo ele é sim muito justo pelo futebol que ambas as equipes vêm apresentando. Só que aqui eu também não vou com viés de buscar esse back Stuttgart na partida, porque o Gladbach tem um contra-ataque muito bom e aqui fica um jogo muito confortável para a gente poder estar buscando o mercado de gols. Muito provavelmente a gente vai ter esse mercado de gol um pouco abaixo, né, das linhas, até que não, né, numa odd de 1,54 é o que eu vou buscar para esse jogo, é buscar um over desse Gladbach contra o Stuttgart. Como eu já falei, duas equipes muito boas de contra-ataque e aqui, muito provavelmente, a gente deve ter uma partida extremamente franca, né? A equipe que sai na frente, a outra vai ter que tentar buscar um empate, vai acabar deixando muitos espaços para o contra-ataque da equipe adversária. Então aqui a gente tem de ter uma partida extremamente franca e eu vou com esse viés de buscar esse over numa 2,5, numa odd de 1,54. E assim finalizamos mais um Café com Apostas, né? O primeiro Café com Apostas desse ano de 2024. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento do Bolsa de Apostas, que é uma exchange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange e a Bolsa de Apostas é a melhor exchange, né? É a melhor opção para nós brasileiros trabalharmos o nosso trade esportivo. E assim finalizamos mais um Café com Apostas. Espero ajudar demais vocês nesse início de 2024. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.